Sejam todos novamente bem-vindos ao nosso canal 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. A aula de hoje é a aula 8. Sou o professor Nelson Fujita e estou convidando a todos para participar da sequência desse curso, principalmente aqueles que pretendem uma vaga nas universidades usando o Enem. Então, iniciando a nossa aula, vamos recapitular a forma como que nós abordamos o enunciado de um exercício, ok? Então vamos relembrar o que se quer, o que se tem, para que a gente possa de fato extrair o melhor de cada enunciado e assim resolver a questão. Vamos lá. O que se quer e o que se tem. O que se quer, a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrar aquilo que é pedido, para se resolver o mesmo. O que se tem? Pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é efetivamente dado para se resolver o exercício, ok? Então vamos lá. O exercício primeiro de hoje caiu no ano de 2018, é o 172. Ele diz assim: uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio centímetro e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala de 1 para x. Quais são os valores possíveis para x? Então são apresentadas 5 alternativas, vamos ver aquela que se adequa melhor à resposta. Vamos lá. O que se quer? Valores possíveis para x da escala do desenho. Vamos lembrar daquilo que nós mostramos na aula anterior, que a escala é uma relação entre o chamado comprimento do modelo, que é feito em escala reduzida, né, em tamanho reduzido, e o protótipo, que é o objeto, o projeto em seu tamanho real. Então a escala do desenho, segundo o enunciado, é 1 para x. O que se tem? Tamanhos reais dos protótipos do guindaste. O protótipo do guindaste, a altura dele tem 15 metros. E a esteira tem um comprimento LP 90 metros. Sabemos que os tamanhos dos modelos do guindaste têm que estar compreendidos entre meio centímetro e 1 centímetro, e a esteira, o comprimento do modelo na esteira tem que ser maior do que 4 centímetros. Então nós temos que buscar uma escala tal que satisfaça essas duas condições. Então vamos resolver. Relembrando então os conceitos básicos da análise dimensional. LR, que é uma escala linear, é a divisão entre o comprimento ou uma grandeza geométrica do modelo pela respectiva grandeza geométrica do protótipo. Para o guindaste, nós temos, portanto, que a altura do modelo, que é meio centímetro, dividido pela altura do protótipo, que no caso são 15 metros, convertendo para centímetros, basta acrescentar 2 zeros aqui, 15 metros, com mais 2 zeros, temos 1.500 centímetros. E tem que variar entre meio centímetro e 1 centímetro. Então, as escalas têm que ser entre 0,5 centímetro dividido por 1.500 ou 1 centímetro por 1.500. Vamos encontrar 1 sobre 3.000 e 1 sobre 1.500. Portanto, considerando apenas o guindaste, a escala a ser considerada tem que variar entre 1 para 3.000 ou 1 para 1.500. A outra condição do exercício diz o seguinte: a esteira, o modelo da esteira, tem que ser sempre maior do que 4 centímetros. Então vamos ver essa condição. Se a escala do modelo é o comprimento do modelo pelo do protótipo, então nós vamos ter o comprimento do modelo, que são 4 centímetros, dividido por 9.000 centímetros, que são os 90 metros aqui, convertidos em centímetros. 90 acrescentamos 2 zeros para chegar em centímetros. Então, 4 dividido por 9.000, ou fazendo esse cálculo, dá 1 para 2.250. Então, a condição que tem que ser satisfeita é o H está entre 1 sobre 3.000 e 1 sobre 1.500,
E ainda tem que ser maior do que 1 sobre 2.250. Portanto, para satisfazer ambas as condições, o intervalo correto teria que estar entre 1 para 1.500 e... Perdão, o x tem que estar entre 1.500 e 2.250. Ok? E a alternativa correta é a alternativa C. Observe aqui que nós tínhamos uma inequação, uma inequação onde eu tinha que 1 sobre 1.500 maior que 1 sobre x, maior que 1 sobre 2.250. Como eu quero achar o valor de x, então, ao inverter aqui, eu inverto também o sinal da inequação. Ok? Fica x maior que 1.500 e 2.250 maior que x. E a resposta correta é a alternativa C. Ok? Vamos para a próxima, ainda abordando análise dimensional. No ano de 2018, exercício 147 diz: a Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans, porém ela tem um diferencial pequenos buraquinhos circulares congruentes em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Então, mostra aqui a palavra eco e os buraquinhos aqui que ela se refere. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com o tamanho 192, tamanho 192 é o tamanho da fonte, e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio R igual a x sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/6 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao se alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. O que está dizendo que a escala linear, a escala geométrica, é a mesma escala das fontes, ok? Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será. Então, temos aqui 5 possibilidades. Vamos lá à resolução. O que se quer? O tamanho adequado da fonte. O que se tem? O tamanho da fonte do protótipo, vamos chamar de F do protótipo, fonte do protótipo, que é 192. A área a ser pintada seja reduzida para 1 sobre 16. A área a ser pintada seja reduzida a 1 sobre 16. Vamos à resolução. Rememorando os conceitos básicos da análise dimensional que nós mostramos na aula passada, diz assim: se LR é uma escala linear, se a escala entre os comprimentos, uma escala linear que é dada pelo comprimento do modelo dividido pelo protótipo, então as respectivas escalas de áreas entre modelo e protótipo, ou seja, a área do modelo para a área do protótipo, entre modelo e protótipo geometricamente semelhantes, quer dizer, tem que haver semelhança, é igual ao comprimento do modelo ao quadrado dividido pelo comprimento do protótipo ao quadrado, que é a mesma coisa que a escala LR ao quadrado, LM sobre LP, LR ao quadrado, LR ao quadrado. Então, se eu conheço a escala de comprimentos, escala geométrica, eu acho a escala de áreas. E vice-versa, se eu tenho a escala de áreas, eu consigo determinar a escala de comprimentos. Então, nesse caso, a escala de áreas foi dada, é 1 para 16 ao quadrado, LR ao quadrado, então o LR será 1 para 4. Se 1 para 16 é o quadrado do LR, então LR é 1 para 4. 16 é o quadrado de 4. E a fonte, a escala das fontes, será também, de acordo com o enunciado, igual à escala dos comprimentos. Então a escala das fontes, que é a fonte do modelo pela fonte do protótipo, é 1 sobre 4. Portanto, a fonte do modelo será igual à fonte do protótipo dividido por 4. Quem é a fonte do protótipo? É a fonte 192 daquele tipo. Se eu dividir por 4, eu vou achar essa escala, o valor da fonte como sendo 48. E a resposta correta, então, é a alternativa B, 48. Interessante esse dado. Você veja que para resolvermos esse exercício, não precisamos calcular aquele valor do x, nem o quadradinho, nem o tamanho do furo do desenho. Apenas usamos o conceito de análise dimensional, que é o conceito de escala de modelo sobre protótipo ao quadrado é igual à escala entre as áreas, ok? Vamos para a próxima. Dando continuidade ainda a esse exercício de escalas, no ano de 2014, o exercício 156 diz o seguinte: o condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem.
O projeto da garagem na escala de 1 para 100 foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto iguais a 3 cm por 1 cm e por 2 cm. O volume real do armário em centímetros cúbicos será o volume real. E são dadas, então, 5 alternativas para a gente calcular e verificar qual delas é a correta. Então, vamos à resolução. O que se quer? O volume do armário real, vamos chamar de protótipo, em metros cúbicos, primeiramente. O que se tem? A escala do projeto. A escala do projeto é de 1 para 100. L do modelo pelo L do protótipo é 1 para 100. O que mais se tem ainda do enunciado? As dimensões desse modelo de armário. 3 centímetros por 1 centímetro por 2 centímetros. Vamos interpretar como sendo altura, profundidade e largura, né, já que é um paralelepípedo reto. Vamos à resolução. Rememorando os conceitos básicos da análise dimensional. Se a escala linear geométrica é o comprimento do modelo pelo do protótipo, então a sua escala volumétrica, ou seja, volume do modelo é igual ao volume do protótipo, para modelo e protótipo geometricamente semelhante, é proporcional também, ou seja, a escala de volumes será igual à escala ao cubo dos comprimentos da escala linear. Ou seja, a escala do volume é a escala geométrica elevada ao cubo. Rememorando o conceito, se então a escala dos volumes é o cubo disso, então a escala de comprimentos é 1 sobre 100 ao cubo vai dar 1 sobre 10 à sexta, porque 100 ao cubo, 10 ao quadrado, vezes 3, 2 vezes 3, 6. A escala de volume será 1 para 10 à sexta. Lembrando que o volume do modelo dividido pelo volume do protótipo é a escala, portanto, isolando o volume do protótipo, que é o que se quer, o volume do armário real do protótipo, será igual, portanto, a 10 à sexta vezes o volume do modelo. O volume do modelo é o produto das 3 dimensões, visto que isso aqui é um paralelepípedo, altura, profundidade e largura. 3 vezes 1 vezes 2, o que vai dar 6 vezes 10 à sexta centímetros cúbicos. 6 vezes 10 à sexta. Lembrando que 10 à terceira é 1000 e 10 à sexta é milhão. Portanto, a resposta correta é a resposta E. 6 milhões de centímetros cúbicos, conforme aparece aqui na quinta alternativa. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2017, outro exercício de escalas. Diz assim: em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 para 400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de, e são dadas 5 alternativas possíveis. Então vamos à resolução. O que se quer? O volume do monumento original em metros cúbicos. O que se tem? A escala do monumento é de 1 para 400, escala linear, escala geométrica. E tem-se ainda o volume do modelo, que são 25 centímetros cúbicos. Então vejam bem, nós temos uma peça, que é um modelo de um monumento na sua escala original, na escala de 1 para 400. O volume desse pequeno modelo, né, geometricamente semelhante ao monumento real, é a escala de 1 para 400, eu quero saber qual é o volume desse monumento em metros cúbicos. Então, rememorando as mesmas relações que vimos nos exercícios anteriores, se LR é a escala linear, ou seja, se é o comprimento do modelo pelo do protótipo, então a escala dos volumes será essa relação elevada ao cubo. Portanto, a relação, a escala de volumes é o cubo da escala de comprimentos. Portanto, é 1 sobre 400, tudo elevado ao cubo. 400 elevado ao cubo é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo vezes 100 elevado ao cubo. Né? 100. 10 ao quadrado elevado ao cubo. 10 ao quadrado elevado ao cubo dá 10 à sexta. 4 ao cubo dá 64. Portanto, a escala de volumes, escala volumétrica, é 1 para 64 vezes 10 à sexta. E o volume do protótipo, ou seja, o volume do monumento original,
será esse valor 64 vezes 10 a sexta vezes o volume do modelo. Portanto, 25 centímetros cúbicos vezes 64 vezes 10 a sexta. Fazendo esse cálculo, o volume do protótipo dará 1.600 vezes 10 a sexta centímetro cúbico. Lembrando que 1 decímetro cúbico são 1.000 centímetros cúbicos e que 1 metro cúbico são 1.000 decímetros cúbicos. Portanto, convertendo primeiro para decímetro cúbico, temos 1.600 vezes 10 a terceira, porque 10 a terceira centímetro cúbico são 1 decímetro cúbico. E lembrando que 10 a terceira decímetro cúbico é 1 metro cúbico, portanto, o volume desse monumento original é 1.600 metros cúbicos e a resposta correta é a resposta C. Ok? Vamos para a próxima. É o exercício 158 que caiu no ano de 2010. Ele diz assim: no manejo sustentável de florestas, é preciso, muitas vezes, obter o volume da tora que pode ser obtida a partir de uma árvore. Para isso, existe um método prático em que se mede a circunferência da árvore à altura do peito de um homem, a altura de 1,30 m, conforme indicado na figura. A essa medida denomina-se rodo da curva, rodo da árvore. O quadro a seguir indica a fórmula para se cubar, ou cubicar, não é? Ou seja, obter o volume da tora em metros cúbicos a partir da medida do rodo e da altura da árvore. Ou seja, vamos recapitular. Todos nós sabemos que a árvore, a tora, né, vamos dizer, da árvore, tem um formato ou cilíndrico ou tronco de cilindro, né? Ou seja, uma das medidas advém do raio, do diâmetro, e outra da altura, para acharmos esse volume. Esse método prático, que significa cubar o volume da árvore, é calcular um diâmetro médio que estaria à altura do peito de quem vai cortar a árvore, né, 1,30 m, e com isso, utilizando esse diâmetro médio, calcular o volume. Só que ao invés de se usar o diâmetro, se usa a medida da circunferência, ok? Então, o volume da tora em metros cúbicos é dado por, esse volume é igual ao rodo ao quadrado, ou seja, essa circunferência aqui elevado ao quadrado, vezes a altura considerada, vezes 0,06, tá certo? E o coeficiente foi por experimentalmente obtido, e o resultado vai dar em metros cúbicos. Um técnico em manejo florestal recebeu a missão de cubar, abater e transportar 5 toras de madeira, de 2 espécies diferentes, sendo que a primeira espécie são 3 toras com 3 metros de rodo, 12 metros de comprimento e densidade 0,77 toneladas por metro cúbico. O outro são 2 toras dessa espécie 2 com 4 metros de rodo, 10 metros de comprimento e densidade 0,78 toneladas por metro cúbico. Após realizar seus cálculos, o técnico solicitou que enviassem caminhões para transportar uma carga de aproximadamente, e aí são dadas as possibilidades aqui, de massa dessas toras somadas para ser transportadas por um caminhão. Vamos à resolução. O que se quer? A carga de toras de madeira a ser transportada, isso em toneladas. O que se tem? Fórmula para cálculo aproximado do volume em metros cúbicos das toras. A fórmula, né? Volume, rodo ao quadrado, vezes altura, vezes 0,06, onde o que é o rodo? É a circunferência da árvore, é 1,30 m de altura do chão. E a altura que aparece aqui na fórmula é a altura em metros da tora, da árvore. Então nós temos 3 toras do tipo 1 com rodo de 3 metros, alturas de 12 metros. E ainda a densidade da madeira, que nesse caso dessa espécie aqui é 77,077 toneladas por metro cúbico. Significa o quê? Que 1 metro cúbico dessa madeira pesa 770 quilos, ou 0,77 toneladas, enquanto a do tipo 2 são 2 toras, o rodo são 4 metros, daquele perímetro, 4 metros, a altura da tora 10 metros e sua densidade 0,78 toneladas por metro cúbico, ou seja, 1 metro cúbico
tem a massa de 780 kg. Vamos à resolução. Cálculo do volume das toras, do tipo 1. Então, usando a fórmula, essa fórmula aqui entre o ρ ao quadrado, altura vezes 0,06. Então, a do tipo 1 nós vamos achar, fazendo essas contas aqui, 6,48 metros cúbicos. Considerando que nós temos 3 toras desse tipo, se eu multiplicar por 3, eu tenho o volume desse lote, que vai dar 19,44 metros cúbicos. Vamos repetir o mesmo cálculo para o grupo 2, para o tipo 2. Então, usando a fórmula, vou trocar aqui rodo por 4 metros, altura por 10, e a constante é a mesma, 0,06. Esse cálculo vai dar 9,6 metros cúbicos. Portanto, o volume do lote 2 são 2 toras, vezes 9,6 dá 19,20 metros cúbicos. Vamos calcular agora as massas de cada um desses lotes. Se a densidade, por definição, é a massa dividido pelo volume, se eu isolar a massa dessa expressão, ela será igual a densidade vezes o volume. Massa, portanto, é a densidade vezes o volume. Se a densidade é 0,77 e eu multiplicar pela massa de 19,44 metros cúbicos aqui do lote 1, eu vou ter a sua massa, que vai dar 14,97 toneladas. O mesmo cálculo faço para achar a massa do lote 2. É a densidade desse lote 2, que é 0,78 vezes 19,20, que é o volume das 2 toras, o que vai nos dar 14,98. Portanto, a massa total, a carga total a ser transportada será a soma desses 2 lotes, o que vai dar 29,95 toneladas, e a resposta mais próxima é a resposta A, 29,9, que é a alternativa A desse exercício. Ok? Vamos para o próximo. No ano de 2010, o exercício 153 diz assim: o jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados. Então, temos aqui um caderno de classificados, aqui o jornal, esse aqui seria uma folha típica de jornal, e num quadradinho aqui, num cantinho aqui, num retângulo, foi colocado, então, a designação de que a publicidade dos outros jornais seria esse pedacinho aqui. Então, diz assim: para que a propaganda seja fidedigna, ou seja, ela seja correta, é a porcentagem da área que aparece na divulgação, essa porcentagem aqui, a medida do lado do retângulo que representa os 4% deve ser de aproximadamente, ok? Então, vejam bem, esse exercício não é necessariamente um exercício de análise dimensional. Aqui nós temos uma área, né, da página, que são 400 milímetros de altura por 260, e diz a propaganda que isso aqui, essa parte achureada em escuro aqui, corresponde a 96%. E essa clarinha aqui, né, não achureada, os outros 4%, que é publicidade dos outros jornais. Ok? O exercício pede para se achar essa altura X. Vamos à resolução. O que se quer? A medida do lado X do retângulo menor, que representa 4% do anúncio, para que essa propaganda seja fidedigna. O que se tem? Medidas da área retangular, que representa 96% da área da página do jornal, que é 400 milímetros por 260 milímetros. Ok? Bom, então 400 milímetros por 260 milímetros vai dar 104 mil milímetros ao quadrado. Vamos calcular 4% dessa área aqui, ó, seria 4.160 milímetros quadrados. Ok? Se isto aqui, ó, representa 4%, tá certo? Então 4% dessa área total, que são 104 milímetros, dá 4.160 milímetros ao quadrado. O cálculo da dimensão x do retângulo será 26, que é outra dimensão, vezes x é igual a 4.160. Isolando o x, passa 26 para o segundo membro, fica x igual a 4.160 milímetros ao quadrado, dividido por 26 milímetros, e a resposta correta, então, 160 milímetros, alternativa D, desse exercício. Ok? Vamos para o próximo. Vocês vejam que esse exercício não daria para ser resolvido por análise dimensional. Por quê? Porque essa proporção 26 para 160 não é a mesma
de 260 para 400. Né? Apenas aqui uma relação diária, né? Para que a propaganda seja fidedigna. Ele não pediu, calcule um retângulo proporcional ou maior para que esse retângulo estabeleça uma escala fidedigna. Não, ele não pediu a escala, ele pediu calcule a altura x para que esse valor corresponda de fato a 4% dessa área toda aqui. Ok? Vamos para o próximo. No ano de 2018, o exercício 142 diz assim: devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Então tem um balanço aqui, esse quadro mostra um balanço parcial da vacinação. Então aqui os grupos de risco: crianças, profissionais de saúde, gestantes, indígenas e idosos, a respectiva população de cada um desses grupos e a população que já foi vacinada, né, em quantidade de pessoas e em percentuais. Diz assim: pede-se qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas. Aqui já está colocado as já vacinadas. Então vamos à resolução desse exercício. O que se quer? Qual a porcentagem do total de pessoas vacinadas contra o vírus H1N1? O que se tem? Um quadro mostrando o balanço parcial da vacinação de acordo com esse grupo de risco. Vamos calcular então o total da população de risco. É só considerar aqui essa tabela aqui, ó, né, e somarmos cada um deles. 4,5 mais 2 mais 2,5 mais meio mais 20,5 vai dar, a soma vai dar 30 milhões de pessoas, que compõem então esse grupo de risco. Vamos ver o cálculo do total de vacinados. Está aqui 0,9, 1,5, 0,4, 0,2. Somando isso tudo, nós vamos encontrar 12 milhões de pessoas vacinadas. Como é que eu acho a fração, a proporção entre as pessoas vacinadas e o total? Basta dividir 12 por 30, o que vai dar 0,4. Se eu multiplicar por 100, esse resultado vai ser expresso em porcentagens, ou seja, 40%. A alternativa correta é a resposta D. Vamos para o próximo. No ano de 2010, o exercício 172 diz assim: em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel de 6,5 bilhões. Neste mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial, ao passo que a produção dos Estados Unidos da América, usando milho, foi de 45%. Considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006 e que os Estados Unidos produzirão somente a metade de sua produção de 2006, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a esse 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar sua produção em aproximadamente, são 5 alternativas, começando com 22,5% e indo até 77,5%. Então vamos à resolução. O que se quer? O percentual de aumento na produção de etanol no Brasil para que, somada à produção dos Estados Unidos, corresponda a 88% da produção mundial em 2009. O que se tem? A produção mundial de etanol 3 anos antes, em 2006, 40 bilhões de litros. O que mais se sabe ainda? Que o Brasil produziu, em 2006, 43% dessa produção mundial. E que os Estados Unidos, nesse mesmo ano de 2006, produziu 45%. Ou seja, os dois países somados produziram 88%. Houve uma quebra na produção de milho e de etanol, consequentemente, fazendo com que a produção esperada dos Estados Unidos caia para a metade de 2006, em 2009. A produção de 2009 será apenas a metade da que ocorreu em 2006, ou seja, 22,5% e não 45%. O que o exercício pede? Quanto o Brasil vai ter que aumentar na sua produção de etanol para que a soma das duas produções, a dos americanos mais a nossa, atinja os mesmos 88% que aconteceu em 2006.
Então vamos lá. A resolução. Quantidade de etanol produzida por Brasil e Estados Unidos em 2006. São 88%, que é 0,88 vezes 40 bilhões de litros, que é a produção mundial de etanol. Então, naquele ano de 2006, eles produziram 35,2 bilhões de litros. O Brasil, quanto produziu de etanol em 2006? 43%, ou seja, 0,43 vezes 40, o que dá 17,2 bilhões de litros. Quantidade de etanol a ser produzida pelos Estados Unidos em 2009? Apenas 0,225 desses 40 bilhões, o que dá 9 bilhões de litros. Então, quanto que o Brasil deve produzir em 2009 para alcançar a mesma meta dos 88%? Ele tem que produzir 35,2, que seria a expectativa, né, que o Brasil havia produzido, menos 9, o que dá 26,2 bilhões. Portanto, o percentual de aumento, isso aqui é aumento, a mais, né, aumento. A percentual de aumento será esses 22, certo, divididos pelos 17,2, que era o que o Brasil já havia produzindo, que dá 1,523. O que significa 1,523? Significa 100%, que é 1, mais 0,523, que é 52,3%. Né? 1, se nós multiplicarmos por 100, será 152,3, ou seja, 100 mais 52,3%, ou seja, resposta C, 52,3% de aumento. Então, esse exercício tem que se prestar muita atenção no enunciado para se interpretar o que de fato é dado e o que de fato é pedido. O que é importante entender que a produção esperada é a metade da americana, da metade da produção que os Estados Unidos teve em 2006. Tá certo? Em 2006. E o Brasil deve suprir isso com um aumento de quanto sobre o que ele já iria produzir? 52%. Não é 22,5%. É 52% sobre o que ele já vinha produzindo anteriormente. Ok? Resposta C. Vamos para a próxima questão. No ano de 2018, diz o seguinte, exercício 162. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentadas em um painel como mostrado na figura. Então, nós temos aqui um painel mostrando 5 máquinas, tá certo? Aqui o tempo em segundos, no caso da máquina 1, são 35 segundos com 5 pessoas na fila. A máquina 2, 25 segundos se gasta para cada escaneamento com 6 pessoas na fila. A máquina 3, 22 segundos com 7 pessoas. A máquina 4, 40 segundos com 4 pessoas na fila. E a máquina 5 gasta apenas 20 segundos, porém tem 8 pessoas na fila. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá escolher uma dessas máquinas. Deverá, portanto, se dirigir a qual das máquinas? E tem, então, as 5 possibilidades aí. Nós vamos calcular, então, aquela que produz essa vistoria de bagagem, né, no menor tempo possível, considerando também a fila já existente. Então, vamos lá. O que se quer? A escolha da máquina de raio-x com melhor eficiência. O que se tem? 5 máquinas com descrição da fila de passageiros e tempo gasto por passageiro com escaneamento das bagagens. Vamos à resolução. Então, a primeira coisa eu quero calcular, nós devemos calcular o fluxo de passageiros por máquina. Então, a máquina 1 tem 5 passageiros, se gasta 35 segundos por cada passageiro para escanear, portanto, o tempo total de gasto nessa fila, o tempo total de espera nessa fila, para esses 5 passageiros será de 175 segundos. A segunda são 6, 25 segundos, total 150 segundos. A terceira são 7 passageiros, 22 segundos é o tempo médio de escaneamento, 154 segundos. A quarta máquina, 4 passageiros, aqui menos passageiro, mas mais tempo, 40 segundos. O tempo total, 160 segundos. E finalmente a quinta máquina, 8 passageiros, leva-se 20 segundos por bagagem de cada passageiro, portanto 160 segundos. Então, se nós olharmos aqui
esse resultado, nós temos a melhor eficiência na máquina 2 e a pior eficiência na máquina 1. Porém, eu tenho que levar em conta também o tamanho da fila, ok? Então, a melhor máquina acrescida do tempo para escanear é a máquina 2, porque eu vou ter que gastar 150 segundos para esperar chegar a minha vez, a vez do passageiro aqui. A hora que chegar lá, ele vai gastar mais 25 segundos, então vai gastar no total 175 segundos. Aquela mais próxima que poderia concorrer com a máquina 2, que é a máquina 3, ela vai gastar 154 segundos para chegar na fila. O tempo aqui é menor até que esse, mas 154 mais 22 vai dar 176, então vai perder por 1 segundo, né, da máquina B. Portanto, a resposta correta é a máquina B, ok? Vamos para a próxima. Esse é bem simples aqui, apesar de mostrar um desenho aparentemente complicado. Mas vamos lá. Em 2013, o exercício 145 diz o seguinte: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras ainda não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. Então ele pede apenas a relação, a fração entre uma e outra. Se nós olharmos aqui e contarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, são 17. 17 escuras que já estão reservadas. De um total de, basta fazer essa multiplicação desse retângulo aqui, ó. Nós temos 3, 6, 9, 10 por 1, 2, 3, 6, 7. Então é bem simples, né? Um retângulo de 10 por 7 que vai dar 70. Então vamos lá. O que se quer? A razão entre as cadeiras reservadas pelo total de cadeiras desse setor. O que se tem? Um gráfico mostrando as cadeiras reservadas pintadas e as desocupadas sem pinturas. Temos ainda uma distribuição retangular dessas cadeiras no quadro. Cálculo das cadeiras reservadas, só contar, são 17. Cálculo do total de cadeiras, basta multiplicar linha por coluna, 7 vezes 10, 70. Então a razão solicitada é 17, dividido por 70 é a resposta A. Eu acho que essa é uma das mais fáceis que já caiu na história do Enem. Vamos para a próxima. Exercício 177 do ano de 2018. Diz assim: um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão, pela divisão, entre a produção em toneladas e a área cultivada em hectares. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%. Para isso, ele quer aumentar o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte desses 120 hectares de suas terras. Ou seja, a área vizinha que ele quer adquirir, ele mandou fazer um teste de solo, ele chegou à conclusão que vai produzir igual, que produz menos do seu terreno todo, que é a área de 120 hectares, que tem a produtividade menor que a outra. Então a pergunta é: qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? E são dadas aí 5 possibilidades. Vamos à resolução. O que se quer? A área mínima em hectare que o produtor precisará comprar para aumentar sua produção em 15%, a sua produção total em 15%. O que se tem? Duas áreas produtivas. A primeira, que tem 40 hectares, menor, e produtividade, vamos chamar de P1, 2,5 vezes a produtividade de P2 da segunda área com 120 hectares. Lembrando que a produtividade é a produção em toneladas dividida pela área, né, em hectare. E ele sabe também que só vai poder adquirir uma nova área vizinha que tem infelizmente, a produtividade P2, ou seja, aquela produtividade menor da área de 120 hectares. Vamos resolver esse exercício usando a regra de 3. Nós sabemos que a produção é a produtividade vezes a área. Se nós observarmos da expressão, se produtividade é produção sobre área, não é? Produção dividido por área. Então a produção, isolando ela aqui nessa expressão, passo a área para o primeiro membro, fica a área vezes produtividade.
Então, área vezes produtividade. Então, no caso, como o produtor tem duas áreas com produtividades diferentes, eu pego a primeira, que é 40, vezes a produtividade P1, mais a segunda, 120, vezes a produtividade P2. O que eu sei que a produtividade P1 é 2 vezes e meia P2. Então, 2 vezes e meia P2 vezes 40 mais 120 P2. Somando as duas coisas, vamos encontrar 220 P2, ou seja, toda a produção do produtor rural expresso em função da produtividade do lote de menor produtividade. O lote maior, porém de menor produtividade, 220. Por que fizemos em função de P2 e não em função de P1? Porque aquele que quer comprar, a área vizinha que ele quer comprar, tem a produtividade P2 e não a produtividade melhor. Então, 15% da produção atual, que são 220 P2, será 0,15, né? 15%, 0,15 vezes 220, o que vai dar 33 vezes a produtividade da fazenda 2, do lote 2. Vamos fazer a regra de 3. Se 120 vezes a produtividade 2 corresponde à área de 120 hectares que ele tem, essa segunda área aqui, 33 vão corresponder a X, obviamente X é igual a 33 hectares, e a resposta correta é a alternativa B, 33 hectares. Vamos à próxima. Bom, com isso nós encerramos a aula de hoje. Quero chamar mais uma vez a atenção de que todos procurem se inscrever no canal, porque através dessa inscrição vocês receberão informações acerca do curso, novidades. Se nós conseguirmos atingir uma boa meta de inscritos no canal, possivelmente nós vamos subir um patamar dentro dos vídeos mais procurados dentro do YouTube, e possivelmente vai nos permitir fazer outras programações e promoções de cursos que nós podemos até o final de dezembro apresentar, ok? Então vocês nos ajudarão muito se inscreverem também no canal. Espero que tenham aprovado essa aula de hoje, tenham entendido, e vamos para a próxima aula, se Deus quiser. Um bom proveito a todos.